Muito bem, tá? Então, vamos lá, já vamos voltar para o debate, então. Começo agora com você, Moisés. Vamos lá. Olha só, pessoal, eu já tinha comentado antes, né? Eu acho isso um absurdo. Um presidente de uma entidade que tem que agir livremente, que tem que defender os seus filiados como o Aleô defende os seus filhotes. E o presidente está de parabéns, está perfeito, está corretíssimo. Agora, ser intimidado, e é tanto, pessoal, que a intimidação valeu a pena, a intimidação funcionou, que o presidente da entidade teve que cancelar todas as entrevistas. Cancelou as entrevistas, está recuado, está cabreiro, está com medo, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Vivemos num estado de exceção. Jamais um presidente de uma entidade, um presidente sindical, que está em defesa de seus filiados, jamais esse homem poderia ser intimidado, coagido, ser levado a dar um depoimento na Polícia Federal, passar por esse constrangimento e quiçá, sofrer aí uma condenação, né? Por obstrução, atentado contra o Estado Democrático de Direito, que para eles tudo é isso. Tudo é atentado contra o Estado Democrático de Direito, estão atentando contra a instituição STF. Isso é um absurdo. Isso foi altamente criticado por toda a imprensa, todo o jornalismo, direita e esquerda. Mas nós avisamos. Eu falei aqui nesse programa várias vezes, uma hora o chicote vai mudar de mão. Agora está prestes aí a querer prender a Malu Gaspar, uma jornalista. Agora o inquérito da fake news não serve mais, né? Tragou toda a direita, tragou todo o bolsonarismo, destruiu vidas. Agora estão pedindo, pelo amor de Deus, que feche o inquérito da fake news, que vai fazer 7 anos. Coisa que nunca aconteceu, nenhuma corte, nenhum tribunal tem inquérito de 7 anos. E não fecha nunca. E pega o auditor, e pega e pega a direita, e pega agora está pegando a esquerda, está pegando jornalista. Que coisa mais louca, virou uma aberração. Não tem mais segurança jurídica nesse país. Mas nós avisamos, não foi falta de aviso. Muito bem. Zezinho, sua vez, por favor. Olha, é um absurdo, né? Quer dizer que um presidente de um sindicato não poder se manifestar e a gente não vê nem a esquerda, que sempre defendeu. Eu vi aqui sexta-feira, um programa aqui sexta-feira, até liguei para Moisés e falei, mamão com açúcar, parecia que não tinha debate, era um passeio, que o juiz passeou aqui, ele como sindicalista, ele que defende os sindicatos, ele praticamente passou pano. Gente, é vergonhoso o que a gente está vendo no país. Um presidente não poder se manifestar, não poder defender o processo devido legal, entendeu? O que é que aconteceu? Mas a transparência pegou, a transparência internacional. Está colocando o quê? A ordem no devido lugar, porque é um absurdo. E o pior é que o ministro Alexandre de Moraes, que eu tenho que tratar ele com respeito, embora ele é o violador da Constituição, a gente já sabe que ele é covardão, né? Ele faz isso de maneira traiçoeira, o que ele sabe fazer muito bem. Ele pega, intimida, ameaça, isso é intimidação. Ele pegar funcionários intimidando, quer dizer, a funcionária, coitada, está desesperada, ela nunca entrou em processo. E outra coisa, a violação é só quando você pega o processo e você divulga o processo. Ela, em nenhum momento, ela nem sabe quem é a esposa de Alexandre de Moraes. Na verdade, ela está fazendo o trabalho dela e ali vem. É a mesma coisa. Quem de nós aqui, muitos já caíram a Receita faz, coloca lá e ali vem. Não é que ela entrou lá especificamente e ele foi como presidente da Unafis, ele chegou lá e foi fazer uma defesa dos funcionários, que é normal para o sindicalista. Ele não, cala a boca, você vem aqui, você tem que ser ouvido. Gente, calou, isso é censura. Se isso não for censura, e ele que tem interesse direto, ele jamais poderia abrir esse inquérito, ele não tinha legitimidade, só porque ele assumiu uns dias, ele diz, agora eu vou me arvorar, gato mexe,
vou colocar e vou botar tornozeleira, vou calar a boca dele, vou afastar os funcionários. Se isso não é ditadura, é o que mais? Isso é uma ditadura. Daqui uns dias, eu vou ser calado aqui. Eu vou ser calado. Eu tenho certeza, porque eu tenho coragem de falar coisas que alguns não têm. E verdades. E contra fatos, não há argumento. Nós temos que ter compromisso com fatos. É o que o jornalismo brasileiro tem que ter. Coisa que a Malu Gaspar, como bem Moisés falou, está sendo ameaçada de prisão. A censura chegou, mas os ministros não sabem que isso vai refletir nas eleições. Tudo que ele está fazendo, ele está ajudando as pessoas a dizer, opa, tem que dar um freio de arrumação. Esse freio de arrumação tem que vir no voto, porque essa dobradinha, Executivo e STF, esse puxadinho, tem dia e tem hora para acabar. Muito bem, seguindo em frente, Samuel, agora a sua vez. Olha, pessoal, Albert Einstein, certa vez, ele disse que duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Quanto ao universo, ele ainda teria dúvida. Eu vou ver aqui, peraí. Eu reitero mais uma vez aqui a todos. O problema do Brasil não consiste no STF. Menos de 0,1% de todas as ações que tramitam chegam ao STF em sede de repercussão geral ou através de um remédio constitucional que parte, né, na maioria das vezes, pelo Legislativo, no âmbito federal, ou pelos legitimados na Constituição. Você aí, pessoa comum, muito provavelmente, nunca, jamais, em hipótese alguma, talvez tenha um processo judicial seu, seja em qualquer esfera, tramitando no Supremo Tribunal Federal. O problema do nosso país, lamentavelmente, é a falta de percepção que o nosso povo tem da realidade, de compreender o que é plano cartesiano, que são duas retas, uma na vertical e uma na horizontal, que formam 4 ângulos de 90 graus, totalizando uma circunferência de 360 graus. Meu irmão e minha irmã, censura no Brasil não existe. A censura que se tem hoje é a censura do querer. Você quer que o teu filho estude medicina e, pelo fato de ele ter estudado em escola pública, ele não conseguiu ter conhecimento suficiente para disputar em pé de equidade com quem está no colégio particular. E aí, você não é impossibilitado de pagar R$11 mil de mensalidade, recebendo pouco mais de um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Isso sim é uma censura. Quando você mora numa periferia e não tem acesso à universalização da água tratada, do saneamento básico, da infraestrutura, também é uma censura. Quando você tem que escolher o que almoçar para deixar para a janta, também é outra censura. Quando você é desprovido, né, de tratamento médico, odontológico, e tem que perder 1/3 dos seus dentes, porque não consegue fazer uma reabilitação, que é muito cara e inacessível ao nosso povo, também é uma censura. É livre a manifestação do pensamento, vedado anonimato. Todas as vezes que eu enfrentei processo por tecer críticas a fulano, beltrano, ciclano, eu fui conduzido ao Poder Judiciário. E aí, no Poder Judiciário, eu tenho ampla defesa, contraditório, devido processo legal, eu posso recorrer das decisões, porque isso é a prova genuína que nós vivemos numa democracia. O Zezinho fala tanto em censura do Alexandre de Moraes, e talvez ele tenha estado aí no top 10 do Brasil de pessoas que mais atribuem alcunha ao ministro Alexandre de Moraes, que assim como ele também é careca, mas ele nunca foi censurado. E quem se sentiu ofendido pode estar interpelando na via judicial, que é assim que funciona uma democracia. Pessoas civilizadas buscam o Poder Judiciário para dirimir essa lide. E, antes disso, interpor o pedido extrajudicial para uma eventual retratação. O que a gente não pode aceitar como fato consumado é que a honra objetiva das pessoas na situação em tela do ministro Alexandre de Moraes venha a ser violada, aviltada. Quanto à transparência internacional, qualquer um de nós aqui que somos filiados à FENACOM, se
nos envolvemos numa situação dessa, vai ter uma nota de solidariedade do Fábio Camilo, presidente nacional da FENACOM. Mas o que isso significa dizer? É um texto de solidariedade, de deferência, de respeito. Né? Uma formalidade, porque é corporativismo. Da mesma forma que o judiciário blinda os seus integrantes, os seus pares, o Ministério Público faz, a OAB tende a fazer, qual é a outra federação lá, que é a mais antiga do Brasil, de jornalismo? FENAGE. A FENAGE vai fazer, e assim os sindicatos, a qual o meu irmão e amigo Moisés Cruz é sindicalizada, né? O Sindifisco, acho, o sindicato dos fiscais, é para fazer a defesa dos seus pares. Agora, o juízo de mérito, quem faz é o Poder Judiciário. Vamos lá. A Abrajor é a entidade mais antiga do Brasil, né? O seu contraponto, Moisés. Olha só, pessoal, tudo começa através de uma escalada. As coisas vão escalando. Se nós tivéssemos nos unidos lá atrás e freado o Alexandre de Moraes, freado o Flávio Dino e freado o Toffoli, o Barroso, quando o Barroso foi lá e disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Por sinal, o Barroso não derrotou nada, né? O bolsonarismo está muito vivo, as pesquisas mostrando aí o Flávio Bolsonaro de vento em polpa, só crescendo, só subindo. Parece que a frase deu meio errado. Vocês já perceberam que tudo que os petistas falam dá errado? Derrotamos o bolsonarismo, o Bolsonaro está indicando o nome para senadores aí pelos estados e os possíveis nomes têm todas as chances de ganhar. Eu estava ouvindo hoje na Jovem Pan o PT e o Lula desesperados porque não vão fazer senadores. Não tem palanque para governo presidencial nas grandes capitais com muito voto. Ele tem um nicho, mas não está conseguindo pegar Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que são os lugares que definem as eleições. Está tudo muito difícil. Mas disseram que tinham derrotado o bolsonarismo. E está aí a dificuldade. Disseram que o Flávio não ia dar certo. Está aí o Flávio de vento em polpa. Com relação ao Alexandre de Moraes, lá atrás, quando a gente começou a denunciar os abusos, prisões de deputado por fala. O deputado Daniel Silveira até hoje paga, ia ser candidato a Senado, ia ganhar para Senado. Destruíram com a vida do cara. E a imprensa toda, batendo palma, achando aquilo a coisa mais linda. Agora está aí todo mundo com medo. Hoje a Globo News reunida falando que o ministro Alexandre não pode continuar assim, tem que dar um jeito no ministro. Mas deixaram ele crescer, deixaram ele virar essa cobra. Esse gigante que agora está se virando contra a imprensa, contra aqueles mesmo que aplaudiram, a UOL está empavorosa, o Poder 360, está todo mundo, Metrópolis, todo mundo agora voltou o canhão contra o STF, mas a gente vinha de maneira solitária, avisando gente, o chicote vai mudar de mão, e mudou. Muito bem. Moisés, você é um dos muito antenados, né? Bem antenados nessas notícias do Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, né? Michele Bolsonaro. Acompanha bem, né? De vez em quando estou acompanhando ali. Cara, você viu que sobremesa bacana a Michele levou de banana que levou lá pro Vi. Muito boa. Eu também gosto da banana frita. Bonita pra caramba. Eu gosto, rapaz. Muito bonita mesmo. Não sabia que a Michele, além de bonita, era cozinheira também. Eu gosto. Né? Traga um pedacinho dessa bananinha frita para mim. José Joaquim, vamos lá o seu contraponto aí. Olha, o que nós estamos vendo hoje no país é algo assim absurdo, reiteradamente. É um violador que não respeita a Constituição, não respeita o papel que é do presidente do STF, que só ele poderia, e quem poderia agir seria a PGR. E em nenhum momento provocou para investigar. O que aconteceu com os funcionários da Receita foi que eles foram condenados a colocar uma tornozeleira, afastados, lixados e antes de ser ouvido. Se isso não é um absurdo. E a gente não vê uma voz da esquerda, a gente não vê uma voz daqueles que defendem o sindicalismo, os sindicatos fortes. Todo mundo está seguinte, porque eles são o quê? Eles idolatram o Xandão. Por quê? Porque Xandão, se não fosse ele não estabelecia a democracia, porque ele prendeu o Bolsonaro. Eu já falei, se fosse hoje, ele não tinha moral nenhuma de julgar Bolsonaro, porque hoje o STF
Os três poderes estão na lama. Concordo, Na falou. lama. Lembrou é uma bem. crise moral que nós estamos vivendo. É isso que a gente tem que botar a bola no chão. Muito bem. Agora é o seu contraponto, Moisés. O Samuel, por favor. Olha, primeiramente, pauta moral não paga conta, pauta moral não enche a barriga de ninguém, pauta moral não coloca o teu filho em boa escola. Isso é uma tolice sem tamanho, ficar falando de censura. Se o teu filho não está tendo acompanhamento terapêutico, ocupacional, neurodivergente, na rede pública municipal, é uma censura. Se você é usuário do transporte público, nós deveríamos ter mais de 100 ônibus em Porto Velho, que é subsidiado, muito tem falado aí, que o transporte coletivo em Porto Velho é o mais barato. É uma mentira. Vê os mais de 3 milhões que é subsidiado todo mês em dinheiro. Isso é uma censura também, porque é para ter mais 100 ônibus, não tem 40 andando na cidade. E os ônibus todos vazios. Quando você vê a inversão da lógica, daquilo que é o básico, elementar, ter água potável para a pessoa beber, ter uma privada para a pessoa fazer as suas necessidades fisiológicas, isso é uma censura. Quando você pensa em sair do culto da família no domingo, da Igreja Assembleia de Deus, e que gostaria de degustar uma pizza tamanho família com uma Coca-Cola e não pode, você também está sendo censurado. Quando você tem que diminuir o gás e botar o feijão para amolecer na véspera do dia para poder economizar o gás, também é uma censura. Ninguém está ligando para a decisão de STF, gente. O que a decisão do STF vai impactar na tua vida, meu irmão? Quem está lá sendo réu no STF é porque tem condição financeira de poder contratar um bom advogado. E se não tiver como contratar um advogado, tem a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, para fazer a defesa da pessoa gratuitamente. Não é nem um bonzinho. Eu acho que a gente tem que se apegar àquilo que, de fato, pode melhorar a vida das pessoas. É saber se, de fato, está havendo cartelização do gás do povo, onde o governo paga os R$100 e poucos e tem distribuidora que está cobrando R$15, R$20 na Zona Leste, na Zona Sul, para poder entregar para o trabalhador. Esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Esse negócio de censura. Todo dia tem gente que fala besteira aqui nesse programa. De segunda a sexta, das 21 horas, 22h40, é um show de besterol. De todos os aspectos ideológicos. No dia subsequente, às 9 horas da manhã, o programa é reprisado. Quantas vezes esse programa aqui, que solta um monte de fake news, foi censurado pelo Alexandre de Moraes? É uma tolice sem tamanho. Parece que o pessoal não tem assunto para debater. Tem tanta coisa importante. Essa empresa, MB Limpeza Urbana, fez Porto Velho sair do mapa das 100 piores cidades? Fez Porto Velho perder o título de ser a pior capital do Brasil, com indicadores sociais semelhantemente de países africanos? Ou estão só roçando ali, dando caô, limpando ali lá o Sodré, Imigrantes, a Jorge Teixeira, a Rio Madeira, Rio de Janeiro? As alagações resolveram o problema do povo? A situação do João Paulo II é verdadeira mesmo? Melhorou? É o Albert Einstein, virou o Sírio-Libanês? O Hospital de Guajará-Mirim está funcionando ali para atender os irmãos da Pérola do Mamoré? Ou só é um prédio físico bonito, mas sem material humano? Essas coisas que a gente tem que debater. Esse negócio de censura, gente, não existe no Brasil. Tanto é prova que não existe censura, que a escola de samba que homenageou o Lula, que foi rebaixada, teve o voto do André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico. Ele mesmo não quis censurar, não fez censura prévia. E antes tivesse feito a censura, porque teria evitado o rebaixamento da escola de samba. Então, eu acho que é umas coisas assim que, me perdoe, Zezinho, a gente tem que começar a discutir a pauta local, meu irmão. Muito bem.